Olá, hoje nós vamos falar de política. Vamos conversar com um dos deputados de Mato Grosso, um deputado federal que foi reeleito, José Medeiros, do PL, reeleito com mais de 82 mil votos, apesar de estarmos em março, mas é a primeira vez que o deputado está conosco aqui depois da reeleição, né? Bem-vindo novamente, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui no RD News. E o programa faz parte eu acho que foi o primeiro órgão que eu vim, assim que assumi o Senado, foi aqui. Sim. Órgão de imprensa aqui. Assim, a gente tem visto, até falando um pouco de resultado de eleição, né? Eu estava pontuando lá em relação ao seu partido, né? Houve aí um reforço com novos parlamentares que são do PL, né? Na bancada federal. Coronel Fernando, Amália Barros, o Abílio Júnior, qual a avaliação assim que o senhor traz, né, e qual é esse momento, né, falando aí de uma forma partidária, né, como é que vocês estão se organizando nesses trabalhos, nessa retomada aí com novos nomes? Então, você acredita que nem nos nossos melhores cálculos a gente imaginava fazer 4? Porque quando a gente fazia o somatório ali, a gente não tinha, não encontrava equação, variáveis para montar essa equação com esse resultado. Mas acabou que os outros partidos também não conseguiram fazer número suficiente e pelos critérios vamos dizer assim, de desempate, acabou vindo 2 vagas a mais para o PL. E foi uma grata surpresa. E agora isso nos dá mais responsabilidade, evidentemente, porque o partido passa a ser um player importante na política do estado de Mato Grosso, na política brasileira. São quase 100 deputados e óbvio que você tem que ter uma postura de organização e de dar resposta a esses anseios que a população depositou essa confiança e obviamente espera que esses deputados possam trazer retorno. Os desafios, por exemplo, em Mato Grosso são muitos. Nós temos, por exemplo, essa 163, que é uma coisa terrível, né? Nós temos inúmeras rodovias, por exemplo, que têm que ser terminadas urgentemente, e sem falar nas pautas dos presos políticos do estado de Mato Grosso, que são todos desafios para a nossa bancada. Uhum. Bom, nós viemos aí de um resultado de segundo turno bastante conturbado, né? Houve protestos, houve agora em janeiro, né? Também toda aquela questão lá dos poderes em Brasília, pessoas sendo apontadas aí, responsabilizadas. Como é que o senhor que na gestão passada era da situação, né? Foi líder do governo Bolsonaro, agora é oposição, como é que o senhor está lidando com esse momento de retomada de um novo governo, agora, né, do Partido dos Trabalhadores? Inclusive o senhor tem projeto aí para tentar anistiar essas pessoas que estão sendo responsabilizadas, processadas, enfim. Eu queria que o senhor desse fizesse aí uma avaliação e qual é o senhor tem sido um grande crítico aí na mídia, né, do atual governo, mas como começar né, tudo de novo de uma forma diferente, né, nesse ano, deputado? Olha, é uma pergunta muito importante, porque cabe dentro daquela raciocínio que eu disse que nós temos que dar uma resposta. E os desafios que se apresentam no Brasil nesse momento são muito grandes, mas ao mesmo momento uma oportunidade para que essas pessoas que foram eleitas possam mostrar a que vieram. Nós temos desafios numa área que fazia muito tempo que nós não tínhamos, que são na área dos direitos civis. E aí eu sei que muita gente quer que pegue aquelas pessoas que protestaram e fala, pega, prende, mata, esfola. Mas a grande verdade é que o Brasil tem um arcabouço jurídico que não autoriza
fazer o que foi feito com aquelas pessoas. Porque o Brasil tem um negócio que se chama individualização das condutas. Vamos lá, até num assalto, um assalto com mortes, cada um responde pelo seu crime. O cara do... Então, individualiza as condutas, vê a proporcionalidade que cada um contribuiu para aquelas coisas, para que as coisas acontecessem, né? No caso ali de Brasília, teve pessoas que o único crime dela foi, crime, aspas, foi pisar no gramado. Aliás, a maioria esmagadora. Ali tem cadeirantes, senhoras de 80 anos, que foram levadas para uma humilhação dentro de uma cadeia. Para quê? Para servir de efeito pedagógico para o restante da população. Não existe a figura do efeito pedagógico no arcabouço jurídico brasileiro. Existe a coação psicológica da lei, evidentemente, mas é no fato concreto, na conduta. Olha, eu não vou matar uma pessoa porque eu sei que o crime de homicídio é tantos anos de pena. Isso é a coação psicológica da lei. Eu não vou roubar alguma coisa porque eu sei que a pena é tanto. A coação psicológica. Ou não existe eu ir lá e prender a Lides para servir de exemplo para o outro jornalista. Não. E nesse caso foi feito. Foi afastado um governador para servir de exemplo pedagógico para os outros. Foi preso um secretário de segurança para servir e assim... Então nós estamos num momento muito difícil. E que eu disse em outro momento, numa entrevista, que eu disse, olha, o Senado está dizendo amém e a Câmara está de cócoras. E o desafio é acordar esses novos que vieram, se levantar e poder representar os anseios da população. E mais, defender a Constituição, porque nesse momento ela está sendo rasgada. Mas para além disso, nós temos outras, isso é da parte dos direitos civis. Nós temos uma outra tarefa muito grande que é assim, o governo que entrou, e aí vem o desafio de sair da situação e vir para a oposição. Nós temos o governo que entrou que tem um entendimento sobre política econômica totalmente ao avesso dos resultados que o Brasil precisa. E eu explico. O governo do PT e todo o PT, eles entendem, eu até chamo de corruptela do pensamento de Keynes, que foi um pensador da linha econômica, que ele dizia que em determinados momentos o Estado pode servir de indutor para que a economia ela volte a funcionar. É mais ou menos como um tranco no carro. É na época que a gente dava tranco no carro, né? Porque hoje você não dá mais tranco em carro. Pode, né? Não pode mais, os carros são automáticos. Mas o PT não, o PT entende que o Estado tem que ser esse indutor o tempo inteiro. Tanto, ainda agora eu vi um Twitter de um deputado petista, ele falando o seguinte, agora nós estamos retomando as obras e vamos fazer a economia. Quer dizer, eles pensam em gastar e gastar. Na verdade, retomando obras que estavam paradas por falta de dinheiro da época deles ainda. Então, a nossa preocupação é a seguinte, é que eles façam, barrar a cartilha que eles fizeram no governo passado, que levou o Brasil a 14 milhões de desempregados, que levou o Brasil à bancarrota em termos fiscais e ficou um rombo que nós saímos de uma dívida de 800 e poucos bilhões para quase 4 trilhões quando eles saíram do governo. Então a nossa preocupação é poder ser esse anteparo para dizer, olha, tem limite gastança. E mais, frear, não deixar sair um centavo do Brasil para outros países. E eu explico por quê. Eles defendem muito, eles pegam como pauta política os pobres, os menos favorecidos, mas é só retórica política. Por quê? O dinheiro, o BNDES, é bom que a gente entenda, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social Brasileiro, o BNDES, ele não brota dinheiro. O dinheiro vem do Tesouro. E ele é composto de dinheiro de vários fundos. Fundo da Educação Superior, Fundo da Educação Básica, Fundeb, Fundo do Amparo ao Trabalhador, todos os fundos que são para as pessoas de baixa renda. Fundo da Educação Profissionalizante. Esses dinheiros é que compõem o Tesouro, o caixa do BNDES. Como é que eu vou pegar dinheiro do fundo, do Fundeb, do trabalhador brasileiro e vou fazer um gasoduto na Argentina, ou um trem, um metrô na Venezuela? Então, o Congresso tem essa obrigação de poder dizer, PT, chega, vocês já fizeram isso, não dá mais. Então nós temos todas essas
essas batalhas a serem travadas. Temos uma reforma tributária que eles estão falando que vem. O Brasil precisa de uma reforma tributária, mas uma reforma tributária, não um aumento de imposto. E a gente sente que o que eles estão querendo é aumento de imposto. E aí nós temos uma preocupação a mais no caso de Mato Grosso, porque nós vivemos aqui da agricultura, da pecuária, e aí a gente sente que quando fala no agronegócio, eles brilham os olhos para taxar o agronegócio. Tem uma falácia que o agronegócio não paga imposto. Isso não é verdade. Pegue uma cidade que não tem agronegócio e pegue uma cidade onde tem agronegócio e veja o padrão das duas cidades. A cidade que tem agronegócio, ela é rica, porque o dinheiro circula, a economia ferve, ou seja, o agronegócio produz riqueza. E onde não tem, não tem. E aí, mas ele exporta e não paga imposto. Óbvio. Quando eu vendo alguma coisa para o país, eu não vendo imposto. Por quê? Porque aquele país não usa os serviços aqui do Brasil de saúde, de segurança, de infraestrutura. Então eu não mando imposto para o outro país. Eu tiro o imposto porque eu estou vendendo só a soja ou eu estou vendendo só o milho. É por isso que a gente... Mas o restante, quando aqui dentro paga imposto, a coisa circula. Então nós temos essa preocupação de barrar essas coisas. E também temos a preocupação de defender o nosso quinhão aqui, porque existe uma demonização. Embora eles louvem o agronegócio com os lábios, mas o coração do PT está longe dele. Basta ver que o INCRA hoje o INCRA Nacional virou uma sucursal, uma filial do MST. O MST, a palavra é forte, mas o MST é só uma organização criminosa. Por quê? Porque a própria lei da reforma agrária, ela diz que terras fruto de invasão elas não servem, elas não são frutos, não são passíveis de reforma agrária. Então terra invadida não serve. Então eu digo, então qual a serventia do MST? É impedir a reforma agrária. Porque a terra que ele invade já não serve mais para a reforma agrária, não vai ter reforma agrária. O MST produz aonde? Se ele não tem terra. Então eles pegam o produto dos assentados, pessoas que compraram terra, porque a maioria dos assentados brasileiros compraram, eles pagaram. Pagaram pouco ali, mas pagaram. Não é cara que invadiu terra. Eles confundem o assentado com o cara do MST. Não, o cara do MST é bandido que invade a terra. Mas essa organização, que é um braço do PT, tomou uma proporção muito grande, voltou a invadir terras. Então nós temos esse desafio também de defender a legislação com unhas e dentes, para que isso não se torne que não volte a ter um conflito no campo, porque a pessoa está produzindo, está ajudando o país, aí de repente ele chega e está a sua terra invadida. Então isso assim, é uma brincadeira de mau gosto, esse negócio tinha parado, e eu espero que os governadores façam que nem o Tarcísio está fazendo em São Paulo. Falando, aqui não vai ter isso, vamos proteger a propriedade, porque não faz sentido essa relativização da propriedade privada, porque a grande maioria desse pessoal nem tem vocação agrícola. São pessoas que eles ajuntam, inventam lá, cortam o lote, fica lá, o cara fica na cidade, deixa o barraquinho lá. Então, assim, o desafio é muito grande dessa legislatura, devido a todas essas nuances que se apresentam nesse momento. A reforma tributária mesmo é algo que há muito tempo vem sendo tentado, né? Que seja feito, que seja finalizado, que seja, enfim, às vezes saem mini-reformas, saem algumas... O senhor acredita que seria o principal desafio para esse primeiro ano e quanto isso evoluiria nesse primeiro ano? Olha, nós temos conversado muito com o presidente da Câmara, Arthur Lira, no sentido de que o Brasil precisa de uma reforma, porque nós precisamos tornar o ambiente de negócios o mais amigável possível. Já diminuiu muito nesses últimos 4 anos a burocracia para você abrir e fechar uma empresa, mas nós temos ainda um cipual de legislação que não foram produzidas pelo Congresso Nacional. É legislação feita, são portarias, resoluções da Receita Federal,
Ministério da Economia, das receitas estaduais, que isso inferniza a vida de quem do microempresário, do empresário no geral. E aí você tem aquele monte de legislação e ela muda. Eu já, às vezes, conversando com alguns contadores, falo, olha, já teve caso de eu ir pela manhã, tá uma situação de norma. Chego à tarde e falo, não, mudou. Isso não é possível. Nós não podemos conviver com uma situação dessa. Então o Congresso precisa, primeiro, fazer um revogaço dessas coisas todas. E segundo, tornar a coisa mais simples e, inclusive, entendível, inteligível para quem quer de fora vir investir no Brasil. Porque se para o brasileiro já é difícil, imagine o sujeito que quer vir de fora. Né? Eu converso com pessoas aqui do Estado, esse dia conversando com um empresário, ele disse, olha, eu tenho que ter 150 pessoas só para mexer com papel, com atividade e-mail. Eu não precisava desse monte de gente, mas eu preciso porque, ele falou, senão eu vou ser multado a todo momento. Ele falou, então eu tenho que ficar pessoas lá só vendo o que é que saiu no Diário Oficial, o que é que... Então é absurdo isso. Isso é o que se chama custo Brasil. Isso encarece tudo para o país e afugenta quem quer investir aqui, gerar emprego, enquanto outros países fazem de tudo. Você chega, por exemplo, ver países ricos como os Estados Unidos, se um brasileiro nesse momento, você veja que a política de imigração deles é terrível, mas se a Lidse arrumar $800 mil nesse momento e falar, eu quero investir nos Estados Unidos, ele fala, pode entrar, tome aqui seu visto, você já é cidadão norte-americano. E se você continuar investindo, em pouco tempo toma seu green card já. Então, é assim, eles querem... Eu conversei com um empresário quando eu tive numa viagem em Boston, numa missão pelo Senado. Nós fomos num jantar na casa da diplomata brasileira, da embaixada, da consuleza. E lá o empresário brasileiro falou, olha, no Brasil eu invisto, é uma dificuldade para eu falar com o prefeito da cidade. Eu não consigo falar. Ele falou, aqui... Eu fui investir uma mixaria, ele falou, na verdade eu investi em uma mixaria no sentido dele, $1 milhão e poucos, $1 milhão, alguma coisinha. Ele falou, porque eu queria que meus filhos estudassem aqui, então eu queria, enfim, aí ele contando que foi convidado aí na prefeitura e ele foi. Chegou lá, estava na soleira, no umbral da porta do prefeito, welcome Mr. Ivanildo. Nossa. Ele falou... Ele não acreditou e chegou lá, foi tratado assim, o que o senhor precisa? Ele falou, cara, eu estava pensando em investir só uma vez, ele falou, já estou aqui com uma filial da empresa. Então, é esse tipo de comportamento que nós precisamos ter. Agora, o Congresso precisa colaborar com isso. Nós precisamos entender que a nossa função lá é poder simplificar as coisas. Que outros projetos que o senhor já deu início aí, que o senhor está à frente... Olha, nesse momento, como foi citado, eu entrei inclusive já no ano passado ainda, eu tenho me preocupado muito com os direitos civis nesse momento. Nós passamos uma quadra por bastante tempo, aliás, minha juventude inteira, agora que eu fiquei velho, que eu pensei que não ia ver mais isso, pensei que nunca ia ver isso, é que eu estou vendo gente presa por causa de opinião, é que eu estou vendo as coisas ficarem nebulosas aqui no Brasil. Então, eu coloquei alguns projetos, o ano passado ainda, que pudesse haver anistia por questões de opinião. Essas pessoas que protestaram, que foram à rua fazer manifestação, que elas fossem anistiadas. Obviamente que a pessoa que invadiu alguma coisa, que quebrou alguma coisa, eu defendo que ela tenha que responder, assim como eu defendo que o cara do MST que entra lá e quebra alguma coisa, ele tem que responder. Vai ter que responder, sim. Se ele quebrou uma vidraça, tem que responder pela quebra da vidraça. Se ele quebrou um presente, ele tem que responder e até pagar por isso. Agora, você não pode, sob vingança e que é efeito pedagógico, assim, o cara foi lá e fez uma depredação e coisas que sempre foram toleradas, agora eu vou enquadrar como terrorismo, golpe de Estado e tudo mais, só para dar 15, 20 anos de cadeia, numa espécie de vingança. E eu até tenho dito, falei, olha, isso não pode acontecer, por quê? Porque já aconteceu de forma igualzinha. Em maio de 2017, o PT e o PSOL, eles fizeram uma manifestação na esplanada dos Três Poderes,
eles quebraram, o ministro Blair, inclusive, era ministro da Agricultura, eles queimaram o Ministério da Agricultura, quadros de mais de 100 anos, eles arrebentaram com tudo, tocaram fogo, feriram mais de 30 policiais feridos, com ferimentos graves. Praticamente não aconteceu nada com aquelas pessoas. E outra, eles pediam a queda de um presidente. Então, meu argumento lá é o seguinte, se for, ou a lei rege a todos, ou não rege a ninguém. Se for para fazer a interpretação da lei, então pegue aqueles também e mande para a papuda. Mande o Boulos, mande a presidente do PT que estava envolvida, o PT financiou, a CUT financiou. Ou então vamos considerar o seguinte, olha, foi uma manifestação, quem fez as condutas, quem feriu os policiais, que responda pelo crime que feriu os policiais, e quem não fez nada, não responda por nada. Então, esses projetos eu tenho tenham sido rotulados, obviamente, de projeto de proteção aos golpistas, mas eu não tenho embarcado nessa retórica de narrativas e tal. A minha preocupação não é para agora. O Brasil, eu tenho defendido muito no Congresso, assim, nós precisamos parar de fazer leis casuísticas. E então eu tenho colocado projetos também no sentido seguinte, você não pode estar com medo de se expressar. Um jornalista não pode ficar, vou entrevistar o deputado Medeiros, e ficar medindo palavras, será que eu posso dizer isso? E se eu perguntar algo sobre o STF, Medeiros falar alguma coisa e vir aqui fechar o site? Hoje o jornalista passa isso pela cabeça dele. Eu já teve casos de emissoras de televisão que falou para a minha assessoria de comunicação, falou, olha, a gente deu um tempo, a gente não está convidando o deputado porque nós estamos temerosos em relação a esse momento. Então, eu me sinto muito preocupado com isso e tenho tentado convencer os colegas a colocar uma legislação que, olha, nós precisamos balizar, porque liberdade ou você tem ou não tem. Criaram um mantra lá, foi até inclusive o ministro Alexandre de Moraes que disse, liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não, liberdade de expressão é liberdade de expressão. Se eu te caluniar, existe no Código Penal algo que criminaliza esse comportamento. Se eu fizer uma difamação, eu respondo por isso. Agora, eu não posso ter censura prévia, eu posso falar, eu tenho que ter o direito de falar o que eu quiser. E responder também por isso. Agora, você não pode interpretar do jeito que hoje o Brasil está, assim, os ouvidos do poder estão muito sensível. E assim, eu não gosto do que a Lídice fala, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tolher as redes da Lídice para que ela não se expresse. Então, hoje, por exemplo, eu não ofendo o ministro, eu não ofendo a instituição, eu não defendo fechamento de STF, eu não faço esse tipo de coisa. Agora, eu faço avaliações a respeito do comportamento geral das instituições, das pessoas. Hoje meu Instagram está suspenso. E não tem, se você pegar meu Instagram, não tem nada lá aqui. Então, assim, esse tipo de coisa é um desafio para o Congresso, voltar novamente à liberdade de imprensa, que hoje não tem. Embora o sigilo da fonte, o sigilo da fonte precisa votar 6. Eu já tenho avisado para o jornalista que me procura, deputado, dá um off. Eu falei, não dou mais. Não dou porque eu tenho medo. Eu falei, eu prefiro falar prefiro falar qualquer coisa. Porque esses dias foi obrigado a pedir a quebra da fonte. E eu achei incrível, porque a Rede Globo deu de cara. Não, tudo bem. Eu falei, gente, isso é muito grave. Aí me falaram, não, mas logo em seguida o ministro falou que foi um mal-entendido e revogou. Revogou por causa da efervescência que causou aquilo. Eu falei, bom, mas o fato de uma onça ter chegado no seu quintal não significa que ela não exista e que ela foi embora. Então você tem que ficar com muito medo. Então a gente precisa garantir sigilo da fonte, liberdade de imprensa, liberdade de opinião. E é incrível que nós estejamos falando desse assunto em 2022. 2023. O senhor tem inclusive um projeto de lei também que
inclui como abuso de autoridade justamente essa punição, né, em relação à sua liberdade de crítica, você ser cancelado, digamos, ou suspenso nas redes sociais. Isso serviria só para o que vier por decisão judicial, esse projeto de lei? Olha, queria que você explicasse um pouquinho em relação a qualquer isso autoridade, daí, né? qualquer autoridade que lhe cerceie, que faça um cerceamento da liberdade de opinião. Agora, tem um agravante nessa quadra toda, que é o seguinte: tem tido umas punições que é assim, você tem um canal, tem vários jornalistas que tem, porque a notícia, a forma de chegar à notícia às pessoas, os meios de informações mudaram muito. Você veja que os jornais tradicionais, eles foram praticamente substituídos por órgãos de comunicação como esse aqui. As pessoas levantam de manhã cedo, eu vou colocar no RD News, vou ver o que está acontecendo na política de Mato Grosso. Uhum. Ele não pega o jornal mais como ele pegava e tal. Então, esse tipo de informação caiu drasticamente o modo, mudou drasticamente o modo como as pessoas se informam. E aí, o chamado pequeno é relativo a essa pequenez, porque às vezes eu considero o site RD News lá de Mato Grosso um site pequeno, tá? Aí o sujeito está lá no Japão, nos Estados Unidos, na Noruega, Finlândia, e está lendo o RD News. Então, assim, como é que eu posso mensurar essa grandeza ou não? Então, assim, aí eu sou um desembargador, um ministro, e não gosto do RD News, eu pego e desmonetizo, por exemplo, digamos que fosse o caso, desmonetizo o canal do YouTube desse órgão de imprensa, eu cerceio o direito porque eu acho que é um órgão pequeno, é lá do Mato Grosso, coisa que eu não faria, por exemplo, com a Folha de São Paulo, com outro. Mas eu falo, o judiciário, ele precisa, eu acho que reciclar o entendimento sobre como é que mudou isso, parar de relativizar a liberdade de imprensa, porque imprensa é imprensa, e foi alguém que disse, eu não me lembro quem, mas falou, ou a imprensa é livre ou não é. Então, assim, toda essa preocupação eu tenho tido de tentar criar, minha equipe tem se debruçado, de criar ferrolhos para que o Estado não avance em liberdades muito caras conquistadas. Uhum. Bom, mas por outro lado, o senhor entrou com um pedido aí para o ex-procurador-geral de Justiça, né, José Antônio Borges, responder a processo administrativo por críticas ao ex-presidente Bolsonaro. Como é que foi isso? Não há parecendo uma... Na verdade, né, na verdade tem uma diferença, pelo seguinte, o militar, por exemplo, eu fui policial rodoviário e toda a vida gostei muito de me expressar. O policial, no exercício da sua função, ele não pode emitir opinião política, porque ele está no exercício da função dele. Não é que ele vai se arbitrar politicamente, mas ele está ali numa função pública. Determinadas funções, o militar, por exemplo, o cara do exército, ele não pode, é lei, foi convencionado isso, é lei, ele não pode estar emitindo opinião política. O promotor público, ele não pode estar emitindo opinião política, por causa são pessoas que são figuras que estão no equilíbrio vamos dizer assim, e na manutenção do tecido social. Então, se ele entra no meio da discussão, isso é a mesma coisa do árbitro de futebol. Ele não pode estar emitindo, ele não pode ficar de um lado de um time ou do outro, ele está ali para arbitrar. E, eventualmente, quando eu como procurador-geral, eu pego uma ala política e eu começo a fazer um discurso político, isso é vedado pela lei. Isso é vedado, e eu representei pedindo que o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um próprio órgão, pudesse analisar a conduta dele e ver se estava dentro ou não. Tanto é que analisaram,
viram se era o caso de abrir um processo administrativo disciplinar e depois abriram porque viram que realmente ele tinha extrapolado. A mesma coisa, me refiro a um juiz, um desembargador, existe a Loman, e hoje nós temos, por exemplo, uma coisa muito lamentável no Brasil, é que não os juízes, o juiz da primeira instância, os ministros dos tribunais abaixo têm até mantido, mas os ministros, a grande maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal transformaram a corte numa corte política, virou quase uma sucursal do legislativo, onde emite opinião sobre tudo, fala sobre tudo, chama pessoas de mané, por exemplo, diz que a internet deu voz aos imbecis, ou seja, eu me irrito com a crítica, com a avaliação das pessoas, aí eu vou lá e digo, a internet deu voz aos imbecis, diz que antecipa a opinião sobre como vai julgar um processo. Por exemplo, é só prender nos Estados Unidos prenderam 2.000 pessoas, aqui falta prender muito mais, daí uns dias prendeu 1.000 pessoas. Alguma coisa, fala, é só prender 2 ou 3. Quer dizer, é lamentável quando a população, a sociedade, ela se equilibra. Então é terrível quando você vê um prato pesando e precisa que haja equilíbrio. Então, nós estamos, nesse momento, quando se fala de liberdade, a gente tem que discutir isso tudo. Então, a imprensa precisa ter liberdade, falar o que quiser. O legislativo, ele precisa falar o que quiser, por quê? Porque ele é colocado lá, o deputado é colocado lá para representar o povo. E o povo precisa ter voz. Então, quando eu cerceio um deputado, eu não estou calando a voz do Medeiros. Estou calando a voz dos mato-grossenses que votaram nele, que queria falar alguma coisa. Ele não está concordando com o STF, ele precisa falar. Mas ele não pode falar, ele precisa que aquele deputado fale. Então, eu não posso investigar alguma coisa, mas eu preciso que a imprensa seja livre para poder fazer aquilo. Então, essas pessoas precisam ter essa liberdade de fala. Agora, já tem outras que têm que ter um certo decoro. E aí, a gente tem que cobrar isso também. A gente vive momentos de muita tensão e, pelo jeito, ainda vai haver um tempo ainda até... Está muito tenso. Bom, deputado, muito obrigada novamente pela sua presença aqui, bom trabalho lá, a gente está aqui à disposição. Olha, eu que agradeço, nós estamos com todos esses desafios lá e ainda tem os desafios da parte das necessidades de Mato Grosso, como as rodovias, essa BR-163, que está isso é um cravo no nosso pé, que a gente precisa tirar isso, a gente pagando pedágio e com a rodovia esburacada, a gente espera que isso possa ser resolvido logo e a bancada está unida para isso. Então eu tenho só a agradecer a você, Lides, ao RD News, por dar essa oportunidade para a gente falar um pouco sobre o que está acontecendo no Congresso, sobre a expectativa desse ano, né, e sobre o cenário nacional. Ok, muito obrigada. Bom, nós ouvimos o deputado federal José Medeiros, do PL, e essa entrevista fica disponível no nosso canal no YouTube e no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.